Fala galera, é amanhã e eu quero te fazer uma pergunta nesse início de vídeo. Tem alguém ansioso aí para amanhã? Eu tô bastante ansioso. Amigo Fagner do canal Meu Tricolor chegando na manhã, né? 11h30, quase vou soltar esse vídeo no início da tarde dessa quarta-feira. Vamos falar de Fluminense e Bahia, falar de convocações, né, de jogadores do nosso Tricolor. Vamos trazer algumas informações importantes. Tem a sequência da temporada, Copa do Brasil, também Copa Sul-Americana e algumas rodadas já definidas pela CBF do Campeonato Brasileiro. E vamos falar de um duelo importantíssimo de amanhã, bem como também desfalques, não do Fluminense, tá? Mas desfalque do nosso rival Bahia. Sai daí não, depois da vinheta, todos vocês são os meus convidados. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Bom, hoje é dia 27, quarta-feira, quero agradecer a Deus, quero mandar um grande beijo, um grande abraço no teu coração, agradecer a tua amizade, agradecer a sua parceria, tá bom? E eu quero soltar a primeira notícia desse vídeo para todos vocês. A CBF ela divulgou a sequência das rodadas depois da data FIFA, tá? Da sequência do Campeonato Brasileiro. E se você gosta de anotar, pega o seu caderninho aí e anota. Se você não gosta de anotar, só acompanha, porque eu vou colocar para vocês aqui na tela aqui, tá? E vocês vão ter esse vídeo gravado para vocês assistirem em outras oportunidades. O Fluminense, a partir depois da data FIFA, depois do dia 10, que é o jogo da volta contra o Bahia, a gente vai voltar aqui a falar sobre isso, né? O Fluminense tem 3 jogos no Campeonato Brasileiro, lá no mês de setembro, tá? A gente tem dia 13/9, cai num sábado, Fluminense e Corinthians, às 21 horas, esse jogo é no Maracanã, tá bom? Jogo válido pela quarta rodada, do retorno do Campeonato Brasileiro. E aí no dia 20 a gente tem um confronto com Vitória, lá no Barradão, beleza? E a gente fecha o mês de setembro no Campeonato Brasileiro, tá? Contra o Botafogo no Maracanã. Cara, que jogo importante esse contra o Botafogo no Maracanã. Pra quê? Pra gente botar um ponto final, sabe? Nas questões de derrotas consecutivas que a gente vem sofrendo pro Botafogo. Eu espero que acabe no dia 28 de setembro essa freguesia ruim demais do nosso Fluminense contra o Botafogo, tá bom? Só que no meio do mês de setembro a gente tem o confronto das quartas de final contra a Lanús, exatamente no dia 16/9, não perde, hein? Dia 16/9, Lanús e Fluminense, jogo de ida lá no estádio La Fortaleza, na Argentina, casa do Lanús. O jogo está confirmado para as 21h30, tá? Com transmissão da Paramount Plus. E no dia 23, na semana seguinte, é o jogo da volta no Maracanã, Fluminense e Lanús, também a terça-feira às 21h30. Cara, esse jogo a gente tem que lotar o Maracanã, bem como também o dia 10, que é a volta contra o Bahia. Beleza pura? Bom, te passado alguns confrontos aqui do mês de setembro, tá? Quero pedir aqui a tua força, a tua moral, que é muito importante para o nosso canal seguir crescendo. Deixa o teu like nesse vídeo, porque o teu like, ele é de verdade, ajuda demais. Então, não te custa nada, e se você gosta e curte o meu trabalho aqui com vocês no YouTube, deixa o like, tá? Vocês fortalecem demais quando dão esse apoio pra gente. Quero te fazer um pedido, se você ainda não está inscrito no canal, já ultrapassamos a marca de 32.500 amigos e tivemos uma crescente boa ontem. A gente está indo para quase 32.600. Cara, muito obrigado. Se inscreva no canal, comenta, aperta o botão de hypar, compartilhe os nossos vídeos, porque a meta, eu tô empenhado, eu tô focado e determinado em atingir 50 mil amigos até o final de dezembro. Sozinho eu não consigo, mas juntos a gente consegue muita coisa boa, beleza pura? Tamo junto, vambora para a segunda notícia desse vídeo. Meus amigos, o Bahia tem retorno
e tem desfalques para amanhã para enfrentar o nosso Fluminense. Eu quero falar para vocês aqui que Canu, Eric, não é o Eric Pulga não que eu vou falar nesse vídeo, Caio Alexandre e também o Ademir. Então, meus amigos, o Bahia tem, ao meu ver aqui, ó, 2 jogadores, tá? 2 jogadores. O Canu também é bem na zaga, né? Vou botar aí 3 jogadores que tem um peso, sabe? De desfalque no Bahia. Claro que o Bahia montou um elenco de qualidade, vai nos dar trabalho no jogo de amanhã, mas Caio Alexandre, Ademir, que são jogadores, sabe? Que finaliza bastante, jogadores do meio pro ataque, que pisa bastante na área. O Caio Alexandre e o Ademir, que é um finalizador, são desfalques para amanhã. Gilberto, lateral direito, ex-Fluminense, também pode ser que não jogue amanhã, tá? Porque não tá treinando. Não sei como é que vai ser o treinamento hoje lá no Bahia, tá? Mas estou trazendo para vocês aqui algumas informações que eu consegui puxar, pescar, né? Acompanhando lá as notícias do Bahia. E pode ser que o Gilberto, lateral direito, também venha a ser desfalque. Então, tem esses desfalques. Já o nosso Fluminense esvaziou o departamento médico. Então, o Renato Gaúcho tem força máxima para poder a gente fazer uma brilhante partida amanhã, corajosa, com inteligência tática e emocional, entendendo que é um jogo de ida e jogo de volta. Então, não é para se lançar amanhã que nem um desesperado. Equilíbrio tático, inteligência para jogar, sabedoria para poder encontrar as melhores estratégias e quando criar as oportunidades, tem que matar. Tem que ser letal. Eu gosto muito de falar dessas palavras porque futebol é aquela parada, cara. Ou você mata ou você morre. Então você vai pra matar. Não tem que brincar. É uma quartas de final de Copa do Brasil. Você quer ser campeão da Copa do Brasil para voltar para a Libertadores. Nós queremos. Então o Fluminense tem que jogar com inteligência para poder buscar esse resultado positivo, tá? E aí, o Bahia tem as armas dele. O Fluminense também tem as armas dele. Quero entrar nesse assunto aqui para vocês. O Bahia amanhã conta com o retorno de Eric Pulga. E aí eu quero dar um destaque para esse jovem jogador que foi destaque no Ceará, foi comprado pelo Bahia. Nessa temporada 2025, o Bahia investiu 3 milhões de dólares, tá? Algo perto de 19 milhões de reais. E fica a pergunta para mim e para você. Por que o Fluminense não fez esse investimento? Um jogador muito promissor, que hoje está jogando muita bola no Bahia, tá? Um jogador que tem um 1x1 muito bom, um jogador que dá bastante assistência e que é muito bom finalizador. Então, sim, com essas coisas que eu estou dizendo para vocês, amanhã a gente precisa estar de olhos bem abertos com Eric Pulga. Está à disposição de Rogério Ceni para poder enfrentar o nosso Fluminense. Outro jogador que me chama muita atenção e a gente tem que tomar muito cuidado é o habilidoso, é a categoria de Everton Ribeiro. Tem que tomar cuidado com Everton Ribeiro porque é um jogador para ser marcado de perto. Então por isso que o Renato Gaúcho está promovendo esse meio de campo bem reforçado, com a estrutura que foi realizada na Copa do Mundo de Clubes, com Hércules, Martinelli e Nonato, dando bastante dinamismo na marcação e também impulsionando o ataque quando tivermos com a proposição de jogo. Essa eu acho que é a estratégia melhor definida para a gente poder enfrentar a nossa sequência do próximo, até o final do campeonato da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro, tá? Então o Bahia tem esse retorno. Só que a gente também tem as nossas armas. E eu quero falar para vocês do momento especial que vive o nosso ataque. Kevin Serna, Canóbio e Everaldo, ou Barracano, que estão, sabe, na artilharia do campeonato da Copa do Brasil. Cano e Everaldo, ambos têm 4 gols. Só que Kevin Serna e Canóbio vem numa crescente muito importante nessa reta final de ano, de semestre. Algo que fortalece demais as nossas esperanças e as nossas confianças. De que sim, é possível, claro, o Fluminense fazer um belo desempenho e buscar vitórias, bem como também buscar títulos nessa temporada. E se tem algo que está muito claro para mim e para você também, eu quero que o Fluminense batalhe para ganhar a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Eu quero os dois. Fagner, você é guloso? Meu irmão, eu quero título. Se não der para ganhar os dois, tenta ganhar um. Mas joga para ganhar os dois. Porque você na vida, você
tem que ser ambicioso, tá? Tem que ser ambicioso. Não pode ser ganancioso. Agora, ambição de querer o melhor, sabe? De marcar o teu nome na história, por que não? Por que não? Eu digo pra vocês com toda a humildade, com todo carinho. Comecei do zero aqui no canal Meu Tricolor, falando um pouco de mim. Já somos mais de 32.500 amigos. Eu tenho ambição de bater 100 mil, 200 mil seguidores. Quem sabe chegar a 1 milhão de seguidores. A gente tem que ter ambição na vida de querer algo melhor. Então eu espero que o Fluminense tenha essa ambição de buscar esses 2 títulos, que é muito importante. Então, Kevin Serna também é uma grande arma do Fluminense para enfrentar o Bahia amanhã, tá? E trazendo um ponto positivo sobre Everaldo, que será o titular de amanhã. Everaldo tá entre os 5, né? Tá entre os 5 maiores artilheiros da Arena Fonte Nova. O maior artilheiro, tô colocando aqui para vocês, ó. O maior artilheiro é o Gilberto. O Everaldo tá na 5ª colocação com 17 gols. Um gol a menos do que Hernani Brocador, que também jogou lá no Bahia, também quando jogou em outros clubes, fez gol lá na Arena Fonte Nova. Então, se caso aconteça 2 gols do Everaldo amanhã, tomara que aconteça, né, contra o seu ex-clube, fazendo valer a lei do ex, o Everaldo ultrapassa o Hernani Brocador e chega aí à 4ª colocação, né, de artilheiros da Arena Fonte Nova. Então, um momento muito especial também para Everaldo, que vai jogar contra o seu ex-clube e conhece demais a Arena Fonte Nova. Já marcou 17 vezes no estádio, tomara que ele volte a marcar amanhã, no mínimo, os 2 golzinhos, que é para poder ajudar o nosso Fluminense. Aquela inspiração que ele teve contra o Internacional nas 8ª de final da Copa do Brasil, tomara que seja a mesma contra o seu ex-clube, o Bahia, agora pelas 1/4 de final. Beleza pura? Meus amigos, a gente tem 2 jogos importantes demais, tá? Vamos botar 3 jogos, né? Pra gente poder definir na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai ter uma parada pra data FIFA, tá? Amanhã é o jogo de ida, Bahia e Fluminense. No domingo tem Santos e Fluminense. O Neymar deve voltar nesse jogo, né? E a gente precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para poder se recuperar. A gente tem que fazer pontos, não dá para poder a gente brigar por título, não dá. O Flamengo tá muito na frente, né? Tá com muito favoritismo para ganhar o campeonato. Só que a gente precisa ganhar o Santos. Ganhou do Santos, que é no dia 31, aí a gente para a data FIFA. E aí as seleções, elas vão jogar, tá bom? O Fluminense terá 9 dias de descanso e de preparação para a sequência da temporada. E volta no dia 10 de setembro para fazer o jogo da volta contra o Bahia no Maracanã, para poder a gente carimbar a nossa classificação às semifinais da Copa do Brasil. Copa do Brasil que começa hoje com Atlético Mineiro e Cruzeiro na Arena MRV, depois tem Vasco e Botafogo em São Januário e Atlético Paranaense e Corinthians na Liga Arena, na antiga Arena da Baixada, tá? Última informação desse vídeo, Soteldo foi convocado pela seleção Venezuela e se jogar os 2 jogos, tá? Contra um contra a Argentina, o outro eu esqueci contra quem é, mas se jogar os 2 jogos, o segundo jogo da Venezuela é no dia 9, lá na Venezuela. Talvez Soteldo fique de fora do jogo contra o Bahia no Maracanã, tá? A gente também tá com um pouco de expectativa, certa expectativa, sobre uma possível convocação de Kevin Serna pela Colômbia, tá? Claro que eu torço pro jogador ir pra seleção, mas perder um Kevin Serna nesse momento bom que ele tá, seria um grande desfalque pra gente, tá bom? Tomara que nesse primeiro momento não aconteça, que ele esteja lá na pré-lista apenas. Beleza pura? Bom, esse é o primeiro vídeo que eu queria te trazer com muito carinho aqui no canal Meu Tricolor. A gente segue ao longo dessa quarta-feira para poder seguir te atualizando com mais informações do Fluminense. Beleza pura? Tamo junto! Saudações tricolores, beijo no teu coração.